Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora do Eixo, um podcast produzido pela empresa Eixo Mental, uma empresa que trabalha especialista em relações saudáveis, tanto no ambiente corporativo quanto nas relações pessoais. E aqui ao meu lado está ela, minha parceira de todas as horas, todos os momentos, Deise Costa. Seja bem-vinda mais uma vez. Nossa, você tá ficando cada vez melhor, né, amigo? Amiga. Tá, eu vi o pessoal querendo te roubar, tá? Essa semana, querendo te chamar, mas quando ninguém te conhecia, ninguém te queria. Amiga, eu quero preço da fama. Claro é o preço da aqui, fama. ó, que eu... A fama. Lapidou! Uma pedra bruta. É uma pedra que tava ali, que sofria e chorava, mas hoje, carregada de autoestima, Deise Costa. Deise, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E hoje nós estamos com duas convidadas de peso, porque hoje, Deise, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Porque mês de abril foi um mês azul, em que se falou muito sobre o autismo. Só que abril foi caótico na Eixo, assim, no E isso tudo de feriado, que eu não entendi nada. É isso, tanto de feriado para completar o know-how. Isso da Igreja Católica, minha filha, que tá colocando feriado ali, é Semana Santa, é Nossa Senhora da Penha, e ainda tem o Trabalho do Brasileiro, que também tem, né? E aí, só que hoje, Deise, a gente vai trazer um outro olhar sobre o autismo e a rede, né, familiar. A gente vai trabalhar a questão, Deise, do cuidado emocional e mental, né, desse grupo e das famílias que fazem parte deste grupo, né, que estão ao redor desse grupo, né, das pessoas autistas. E aí nós trouxemos duas pessoas que vão falar com propriedade. Porque quem sou eu, né, Deise? Quem é você, amigo, né, pra falar sobre isso. A gente trouxe Kelly só Lopes quem vive, primeiro. Kelly Lopes, aí eu vou deixar que tá eu sou conhecida sua. Então... Amiga, além dela ser psicanalista, a bicha, ela foi na casa do Freud. Ela foi na casa dele! Você tá acreditando? Foi na casa dele, tirou foto, é uma estudiosa, estuda assuntos fora do país. A gente tem aí até nos internacional. Ela é internacional, Kelly, a bicha é terrível. Seja bem-vinda. Obrigada, pra mim é uma honra estar aqui com vocês. A gente fica feliz também, é uma honra nossa. E temos aqui ela, maravilhosa, que eu conheci há 2 minutos, mas o importante é a conexão, é a energia. Sim, Thaís de Jesus, seja bem-vinda. Muito obrigada. A Thaís é mãe, né? Então convive, né, com um menino autista de 10 anos, você estava contando pra mim, né? E aí eu já queria começar a discussão, já esse bate-papo, Thaís, para que você começasse um pouco compartilhando a sua vivência, né? Um pouco sobre como foi esse processo. Como foi aceitar, né? Porque aceitar muitas mães ainda não aceitam, aceitam, né? Kelly sabe disso. Então, quando a mãe não aceita, demora o diagnóstico, demora também o tratamento. Com certeza. Na verdade, o que aconteceu comigo foi assim, não é que não houve uma aceitação. Eu sempre tive pra mim que cada criança tem seu tempo, cada criança desenvolve numa fase diferente, tá natural. Então a gente só começou a ter esse olhar diferente pra ele em relação ao autismo quando ele começou a estudar. Que aí realmente começou a existir uma comparação por parte dos professores, dos amiguinhos, que começaram a perceber que ele tinha um modo diferente de funcionamento. E aí, quando houve essa situação, foi logo no primeiro ano escolar, a gente começou a se atentar e observar mais. E aí foi quando a gente começou o tratamento e descobriu que ele realmente tinha o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E o que foi que vocês... desculpa, você ia perguntar. Eu ia perguntar o que você identificou ali que o diferenciava ali dos amiguinhos dele. Ok, desde que o Gabriel nasceu, ele sempre demonstrou sinais de que ele era uma criança atípica. É muito engraçado que a minha família é evangélica e a gente frequentava muito a igreja. E aí as primeiras experiências da família com ele na igreja já foram uma experiência diferente. Porque ele se incomodava demais com barulho, bebezinho, assim. Eu colocava o pé na igreja ou em qualquer ambiente que tinha um barulho a mais, ele já começava a chorar, ficava incomodado. E eu sentia essa necessidade de realmente me retirar do ambiente porque eu não entendia o que estava ali acontecendo.
E aí, conforme o tempo foi passando, ele foi demonstrando outros sinais em relação à alimentação, o apego a determinadas pessoas, não fazia contato visual. Mas por que alimentação? Não entendi. Ele tinha seletividade alimentar. Ele tinha os alimentos específicos que ele gostava e o que ele não gostava. Texturas, alimentos separados, até o recipiente que ele ia fazer a refeição tinha que ser aquele copo. Ele tomava suco na mesma garrafinha, era a mesma mamadeira. Nossa. Então, tinha toda essa situação. Kelly, eu queria agora jogar a bola para você, para entender qual que é o contexto em que muitas vezes os pais chegam no seu consultório, né? Chegam até você. É a falta de informação, muitas vezes, que não tem, às vezes é o medo do preconceito, do diferente. Qual que é o contexto dessa família que chega ao consultório, por exemplo? Bom, é bem diversificado. Tem famílias que chegam com a negação, já ouviram a possibilidade do filho estar dentro do espectro, mas ainda está na negação e fica buscando vários profissionais para ver se algum dos profissionais fala o que eles querem ouvir. Entendi. Né? Nós temos esse contexto. Temos um contexto também, que é um contexto preocupante, de alguns profissionais da área da saúde que dizem que o que a mãe acabou de falar, cada criança tem o seu tempo para desenvolver. E eu gosto de dizer o seguinte, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, porém, dentro dos marcos do desenvolvimento. Nós não podemos negligenciar esses marcos do desenvolvimento. E aí, quando essa família chega com essa fala, eu já começo a investigar e mostrar para essa família que existem os marcos do desenvolvimento. E que se a criança não está ali obedecendo esses marcos de desenvolvimento, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Então, nós também temos essa situação. E tem uma outra situação onde as crianças chegam com um diagnóstico equivocado. Que também é um problema, né? Que também é um problema. Você está conduzindo um tratamento que não é o da criança. Mas esse diagnóstico equivocado, ele também vem de base da negação dessa família. Porque o médico começa a investigar, o profissional, ele não está ali convivendo com essa família no dia a dia, então essa família começa a mascarar algumas coisas, né? Porque hoje se fala muito sobre o autismo e as famílias têm muito medo, sim, de terem um filho autista. Na verdade, nenhuma mãe está ali gestando um bebê e tem o desejo de ter um filho com deficiência. Não existe isso. Então, as famílias têm sim um medo e aí acabam que a família meio que, de forma inconsciente, manipula esse diagnóstico e o médico às vezes está ali manipula e tal. As perguntas, né? As informações. Exatamente. Agora, hoje nós temos as escolas extremamente atentas verdade. a essas questões, até porque a própria pedagogia trabalha esses marcos de desenvolvimento, né, na escola, na educação infantil. Então, as escolas hoje estão muito atentas. Então, as escolas costumam encaminhar, sem dizer, sem intitular qualquer coisa, mas pedir que a família busque um profissional. Eu tive um aluno, né, quando eu fui professora, um aluno autista, e ele chegou para mim, o que eu achei um absurdo, porque quando você vai ver o desenvolvimento emocional e cognitivo, o menino tinha 9 anos, ela ainda dava papinha, ele não tinha responsabilidade nenhuma com o material, eles não ajudavam o menino a escrever. Então, o que aconteceu? Eu peguei, chamei a mãe e fui conversar com ela. Eu falei assim, você está retardando todo o sistema digestivo dele que não está pronto para comer. Então, assim, você está retrocedendo. E aí, fui conversando com ela, Eu sei que no final do ano ele saiu fazendo prova, escrevendo, alfabetizado, porque a gente já estava no 4º ano. E ele não sabia ainda
escrever. Então, eu percebo que tem também más conduções de alguns profissionais, inclusive médicos. Com Porque certeza. a pediatra dela falhou tremendamente. Por isso que quando Sim. você falou, Kelly, sobre o diagnóstico, né? Essa semana, uma família amiga da nossa família, a criança foi tratada até a base de medicamento com TDAH, e aí agora com 7 anos, a criança descobriram que ela é autista, né? Exatamente. E aí, você fala assim, aí tiraram o remédio. Eu não vou nem entrar no mérito, porque a gente não tá, né? Não sabe analisar o contexto todo. Mas, assim, a mãe falando e a gente fica até assustado. A gente que conhece um pouquinho mais, a gente já fica assim, né? E tirou o medicamento da criança e tal, não, porque daí descobriu que era autista. Minha mãe falou: meu Deus, mas essa criança foi em tanto especialista. Como é que ninguém, em 7 anos, e desde os 6 meses essa criança tá em especialista? Como é que ninguém conseguiu olhar para essa criança e falar assim: não, é autismo? E agora, aos 7 para os 8. Descobriram que é autismo. Eu tô colocando isso não pra gente falar do profissionalismo de ninguém, mas pra entender... Pela dificuldade. Pra entender, doutora, é um desafio posto técnico ou não? É um trabalho em conjunto? Eu quero entender o que leva a isso, de fato, né? Às vezes, esse Bom, desvio. vamos lá. Nesse universo, que é um universo muito delicado, né? Nós temos aí, infelizmente, alguns profissionais que atendem a toque de caixa, essa é a realidade, que não avaliam a criança dentro do consultório. Eu acho que a mãe aqui, não sei se ela passou por isso, mas muitas mães relatam isso. Então, o profissional olha o menino mais ou menos, às vezes a criança está no colo da própria mãe. Você está falando isso e isso. Então é isso. E vai lá e coloca um diagnóstico. Nós temos isso. Nós temos também aquela família que vai em um médico e às vezes o médico aponta um determinado caminho que já sugestiona que a criança está dentro do espectro. A família já não gosta e já troca de profissional e fica trocando de profissional. Então, nós temos esses 2 fatores que eu vejo como fatores principais. Agora, falar que os profissionais não têm conhecimento hoje do autismo, nós não podemos falar sobre isso, porque temos inúmeras campanhas e um trabalho de conscientização muito grande, e a comunidade autista é uma comunidade muito unida. Tati, como que foi, assim, esse processo do diagnóstico, de você levar, qual foi o momento que você entendeu, como que foi esse processo? Logo quando a gente começou a perceber, muito se falava de TDAH, hiperatividade. Então, as primeiras consultas foram muito baseadas nos comportamentos que mais sobressaem, né? Por exemplo, a questão das frases que ele não formava, a questão da fixação ali nos objetos, a questão da hiperatividade mesmo. Ele sempre teve muita agitação psicomotora, né? Eu lembro que com 3, 4 anos ele corria a casa inteira, batendo na parede, balançava muito as mãozinhas, assim. Ele já demonstrava sinais, mas quando a gente começou a procurar, não tinha muita informação a respeito. Era novo também para mim, foi novo para minha família. E aí a gente ouvia muito a respeito da hiperatividade. Vamos passar um medicamento para ele ficar mais tranquilo, mas aí não conseguia desenvolver na escola. Até pouco tempo, o Gabriel não conseguia ler sílabas, né? Porque tinha ali essa visão que ele tem dificuldade mesmo e ele não aprende. Então, a gente demorou um tempo para acertar o medicamento, para acertar no profissional, porque é o que a doutora acabou de falar. Às vezes, as pessoas pegam traços, né, fragmentos daquela personalidade, daquele comportamento e já rotula. E aí, quando a gente fala do autismo, é uma soma, né? São vários fatores. Então, isso trouxe um pouco de dificuldade pra gente no começo. E aí, só depois de um tempo, observando várias consultas, foi que a gente conseguiu fechar o diagnóstico. E eu também tive um pouco de resistência, né? Porque os pais sempre ficam com muito medo. Sim, é natural. E o medo que eu tinha, será que meu filho vai conseguir trabalhar? Será que ele vai conseguir ter um relacionamento? Será que ele vai conseguir estudar? E aí isso trazia uma aflição, uma angústia muito grande. E aí eu lembro que na primeira semana dele com o medicamento, ele conseguiu dormir uma noite inteira. E até os 5 anos ele não dormia. Dormia muito tarde, acordava muito cedo. É um relato muito comum uma das das famílias. características, né? Não dormir. Sim, e ele acordava de madrugada. Então, assim, a gente vivia em função de prestar atenção naquele comportamento. Gente, o que tá acontecendo, né? Ele já tinha a irmãzinha dele mais nova na época e ela tinha um comportamento diferente. Ela dormia a noite inteira, né? Ela sempre foi mais agitada também, mas a gente percebia as diferenças.
E Kelly, eu quero dar um passo. Você quer falar alguma coisa, Mi? Que eu tô aqui. Eu tô vendo. Deixa eu só Por complementar o favor. que ela colocou aqui. E ela falou muito bem essa questão que descobriram o autismo só depois. Porque, na verdade, o autismo fica de pano de fundo porque as comorbidades, muitas vezes, elas gritam. Vem no pacote, né? Misturam. Exatamente. Então, a pessoa fica ali na atenção apenas daquela comorbidade que está gritando e esquece dessa investigação minuciosa. E é esse tempo de escuta que, às vezes, muitos profissionais não têm dentro E do não entende consultório. o contexto, não olha a rotina. Exatamente, não é esse entende. tempo de escuta Isso mesmo. mesmo, né? Então eu vejo que também muitos diagnósticos equivocados, falta escuta do profissional, porque o paciente ele traz o diagnóstico ali. Se você ouve, tem uma escuta atenciosa, você já consegue ter um panorama ali da situação. Sim. E aí, você ia falar, por favor? Não, eu ia completar que alguns fatores influenciam para esse diagnóstico equivocado ou até tardio. Primeiro que ela comentou, né, que é a falta de escuta do profissional, mas também a falta de clareza da família. Sim. De perceber que realmente tem um comportamento diferente, tem algo que é diferente, que precisa de uma atenção especial. E às vezes também a família acaba mascarando, né? Que era uma coisa um comportamento que hoje eu entendo que eu tive no começo. Que era, não, ele faz isso, mas é o jeitinho dele. Não é tão errado, tá no tempo dele. Então eu entendo hoje que isso também contribuiu para o atraso do fechamento do diagnóstico. Mas isso é o que, gente? Esse é o sintoma do luto. Meu filho é diferente do que eu esperava. Sim. É o sentimento. luto, é um sentimento. Então, assim, nossa, meu filho é diferente daquilo que eu sonhei. Meu filho é diferente daquilo que eu projetei. Então, não é de maldade que a família faz. É uma defesa inconsciente. Né? E que gostaria de fazer uma pergunta, assim. Primeiro, tem vários graus, né? Sim. Do autismo. Além desses graus, qual a parte mais difícil para o pai não só buscar informação, mas, por exemplo, eu entendo que você tem que fazer um trabalho mais com a família do que com a própria criança. Sim. Seria isso? Bom, o autismo é um pouco diferente. E acho que ela vai concordar aqui comigo. Na verdade, você tem que trabalhar os dois lados. Você trabalha a família, a aceitação desse filho diferente e uma nova forma de ver o mundo através dessa criança, porque você tem sim que aprender a ver o mundo de uma forma diferente, da forma como o filho enxerga, para que você possa compreender. Mas para você chegar a esse ponto, você precisa aceitar. Então, o profissional entra aí nesse trabalho. E a criança não pode perder tempo, porque tempo perdido é desenvolvimento perdido dentro do espectro. Entendi. Então, esses diagnósticos tardios é desenvolvimento perdido. Infelizmente, esses diagnósticos mais equivocados, trabalho, né? desenvolvimento perdido, porque nós temos as podas aí neuronais. Então, você perde aquela velocidade maior que é até 5 anos de idade. Por isso, esse trabalho muito grande do diagnóstico precoce, para não perder essa neuroplasticidade maior que é até os 5 anos, porque vem aí uma poda. E, doutora, eu queria entender, eu sei que a gente caminhou muitas casas, mas eu queria, assim, como uma pessoa que está aprendendo também aqui, queria que a gente voltasse algumas casas para entender o que é o autismo, né, na definição. E a gente está falando sobre a questão do diagnóstico, que às vezes alguns ficam escondidos ali, não são perceptíveis, ou às vezes a falta da escuta ativa ali pode dificultar o diagnóstico. Então, o que é o autismo e quais são alguns dos sintomas que eu preciso estar atento para isso? Vamos lá. Olha, o autismo ele é muito peculiar, porque cada criança é um mundo diferente. Por isso o espectro. Cada criança funciona de uma forma diferente. Diferente de outros transtornos, que você consegue, às vezes, colocar ali numa linha, né?
uma metodologia de tratamento, mesmo o indivíduo sendo único, você consegue ter ali uma linha mais padronizada. O transtorno do espectro autista não é assim. Cada criança cada criança responde de uma forma, cada criança tem uma comorbidade, cada criança tem uma hipersensibilidade ou não. Cada família tem um contexto, porque a gente não pode esquecer que nós temos o cérebro social. Então, precisa levar em consideração o ambiente que essa criança está inserida. Por isso, tanta peculiaridade em estar tratando uma criança ou um adolescente dentro do espectro autista. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Agora, é importante colocar que o autismo, ele não tem cura, por ser um transtorno. E para o autismo em si, não existe medicação. Então, nós temos aí um bombardeio na internet, e aí a gente pode falar, sim, de charlatanismo. Não existe cura para o autismo, né? Não existe medicação para o autismo. O que existe? Quando uma criança autista é medicada, ela está sendo medicada em decorrência da comorbidade. Alteração do sono, uma rigidez, uma compulsão alimentar, um comportamento às vezes mais agressivo, porque às vezes tem o transtorno opositor desafiador, um quadro psicótico que também pode abrir. Então, quando uma criança, um indivíduo dentro do espectro está sendo medicado, ele está sendo medicado não pelo autismo, e sim pela comorbidade que vem atrelado ao autismo. E é uma coisa que a gente coloca para as famílias, porque as famílias entram num desespero em busca de uma cura que não existe. E aí, quando encontra um charlatão que fala tudo que aquela família quer ouvir, a família paga absurdos acreditando nessa cura. Entendi. Eu tenho uma pergunta, doutora, a respeito dos níveis, né? A gente sabe que o autismo é a soma ali daquelas características. O que determina de fato os níveis? Se é um grau leve, se é um grau intermediário? Existe realmente essa classificação dentro do autismo? Hoje se fala em suporte, né? Nós temos suporte 1, suporte 2, suporte 3. Geralmente as crianças suporte 1 são crianças com menos comprometimentos sociais. O suporte 1, quando bem tratado, diagnosticado de forma precoce, esse indivíduo ele cresce e chega, você na vida adulta olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, fulano às vezes é diferente, mas não passa disso. Entende? Então, ou fala, nossa, você nem parece autista, né? Aí ouve, né, essas falas. Então, assim, estou explicando de uma forma bem popular, para que as pessoas possam entender. No suporte 2, você vê um comprometimento maior da fala, porque é o comprometimento do autismo, a linguagem e a questão social, né? Porque se falta linguagem, vai afetar esse convívio social. Então, você vê um comprometimento maior da fala, você vê um pouco mais de estereotipias, né? E uma dificuldade maior social. No suporte 3, aí nós já temos, às vezes, a maioria não verbal, né? Um comprometimento importante, social, e muitos comprometimentos cognitivos também. Então, assim, só que eu costumo dizer que se você olha o indivíduo que está dentro do espectro autista e consegue entender qual é a habilidade que ele traz, você consegue ajudar esse indivíduo. O grande problema que eu vejo é que tanto as famílias quanto os profissionais, eles ficam mais preocupados no que falta. É claro que a gente precisa tratar essa dificuldade social, né? Precisa colaborar com a questão da linguagem, mas nós precisamos também identificar a habilidade. Todos têm habilidades, e são habilidades fantásticas, inclusive o de suporte 3. Então, a gente precisa ter o foco
Na potencialidade, no que ele está escondendo. Às vezes ele está tão desorganizado, a questão comportamental tão desorganizada, que isso acaba escondendo o verdadeiro potencial daquele indivíduo, mas todos têm. Seria o hiperfoco? Isso também. Através do hiperfoco, você consegue mergulhar ali e descobrir a habilidade dele. Eu tenho um caso específico, que hoje ele já é um jovem, né? Ele chegou para mim, suporte 3. Muita agressividade, uma dificuldade importante de linguagem, um cognitivo, assim, preservado, mas um coeficiente de inteligência aí limítrofe, né? E nós fomos trabalhando e chegamos ao suporte 2. Uma família muito parceira. Então, do 3 foi pro 2? Sim, nós temos essa possibilidade em alguns casos. Entendeu? Isso é muito importante, né? E aí, do 3, ele foi pro 2. A escola extremamente parceira. A escola. Nossa, mas era uma rede de apoio, então trabalhando. Sim, foi uma rede de apoio. Multidisciplinar, na verdade, né? O autismo tem interdisciplinar. Que ter. Interdisciplinar e multidisciplinar. Eu ia à escola, eu ia aos médicos, eu ia na casa. Então, foi um trabalho, assim, intenso. E chegamos ao suporte 1. Ele terminou o ensino médio, né? Tem uma habilidade absurda na área de informática. O menino é fera na área de informática. E aí eu sempre trabalhei com ele no desejo. O que você deseja? O que você gosta? O ser humano, né? Ele me chamava de tia até hoje. Um homão de 18 anos me chama de tia. E o que você deseja? Me fala o que você mais quer. Não, eu quero isso. Olha, nós podemos conseguir. Eu caminho junto com você e te ajudo. Mas nós temos que... Você vai ter que ganhar isso, isso e isso. Vamos tentar? Não, eu vou conseguir, E funciona muito bem os acordos. Funciona. Né? E ele entendeu que ele podia melhorar. Porque o diálogo ali era sempre respeitando ele enquanto indivíduo, que é um outro problema que eu preciso trazer para vocês. A maioria dos profissionais e às vezes as famílias pela pulsão do desejo de um filho normatizado, a gente até compreende, mas muitos profissionais não escutam aquela criança e aquele adolescente. Exatamente. E aí você perde aquela transferência e contra-transferência, e aquela criança ali, ela entra num mecanismo de defesa, ou aquele adolescente, você não consegue muita coisa. Então, quando você ouve, ele sente que ele está sendo respeitado, que ele está sendo ouvido, ele segura na tua mão e fala, eu quero. Porque aí você, na verdade, você instigou o desejo. Porque até então, você trabalha pelo prazer. Ele não vai ter o desejo quando ele é castrado o tempo todo, conforme entrar dentro da forminha, correto? Porque o autista, ele funciona no princípio do prazer. Uhum. Então, se eu entro com uma proposta onde eu vou somente trabalhar as dificuldades dele, eu não vou tê-lo como parceiro no processo. Nem eu ia gostar. Eu não vou tê-lo como parceiro no processo. Eu preciso dele como parceiro nesse processo. Eu preciso dele ativo nesse processo. E ele tem que ter consciência do que tá. A psicanálise vem e faz aquele boom, né? Que incrível você trazer a psicanálise pra dentro, né? Desse mundo. A gente, né, sabe que a psicanálise tem sido mal vista no que tange o acompanhamento de pessoas dentro do espectro aqui no Brasil, mas é algo também que a gente precisa debater os porquês, algumas questões. Mas ela já está trazendo como a quarta estrutura. Sim. Pelos artigos que eu tenho lido, sim. A psicanálise já entende que é um modo de ver o mundo, que é uma quarta estrutura mental. Mas e a gente isso ainda é muito tem positivo. Isso é positivo, mas a gente ainda tem muito a caminhar. E esse adolescente, na semana retrasada, a mãe me manda uma mensagem e fala pra mim, Kelly, foi você que começou tudo isso, você vai ser a primeira a saber. Ele passou na primeira etapa da prova pra carteira de motorista. Nossa. Eu chorei, porque assim, foi um filme que voltou lá atrás, eu me arrepio, Sim. porque
Gente, aquele menino que agredia todo mundo na escola, Legal. ele só queria ser ouvido, ele só queria ser respeitado. E olha o potencial que estava escondido atrás de tudo aquilo. Porque a gente esquece que tem o ser humano ali, né? Então, a gente não pode se apegar ao que a gente vê de desorganizado nisso. E esse ambiente acolhedor, esse apoio facilita esse desenvolvimento. E esse respeito. Vem um bocado de pergunta na minha cabeça, mas quando antes... ele gagueja, gente, É é que ele mundo. abriu 300 aulas. Mas eu queria reforçar aqui que você pode nos acompanhar nas redes sociais, tá? Eixo Mental. A gente vai estar também embaixo do nome de cada pessoa que vai estar também o Instagram para você acompanhar esses profissionais, né? Que falam sobre isso, que tem essa vivência, que troca experiência. Thaís aqui para trazer um pouco da vivência dela também. Estamos à disposição. Como que foi o trabalho com você no processo depois do diagnóstico de aceitação? Como que foi feito esse trabalho contigo, com a família, no caso, né? Ai, coloca a sua filha também. Como que foi a sua filha mais nova Verdade, ter é que importante lidar colocar. com isso? Uhum. Porque é meio que fica ali esquecida, né? E aí, porque todos os olhos vai para o que, né, tem mais E problema. é interessante que a gente falou disso recentemente na terapia, Foi, né? é verdade. Foi uma situação bem interessante, assim, que o Gabriel, eu fiz a amamentação exclusiva dele até o 6º mês e eu não consegui fazer esse desligamento. Eu trabalhava e ainda amamentava. E a gente sempre teve um apego muito grande em relação a isso. Ele só dormia depois da amamentação, tava chorando, era só amamentação, tava em um lugar barulhento, ele só ficava quietinho na amamentação. E aí, quando eu tive a irmã, que foi a Esté, o cenário mudou. Porque eu fiz um período de amamentação tandem, né, que eles chamam, que é a amamentação dupla, e depois eu senti a necessidade de encerrar, porque já não fazia mais sentido para mim em relação ao trabalho, à convivência ali familiar. E aí a gente teve muita dificuldade, porque ele sentia que ele competia com ela, porque ele chegou primeiro. Ele era o filho único, ele era o centro das atenções. Ele foi o primeiro netinho da minha mãe, então o primeiro sobrinho das minhas irmãs. Então todos os olhares eram voltados para ele. E aí quando a irmã nasceu, houve essa divisão, né? E aí, como ele já dava esses sinais, essas diferenças, a gente continuou com esse olhar exclusivo para ele. E aí a Esté acabou ficando ali um pouquinho de lado, né? Porque ela era muito ativa, super personalidade, super falante, super comunicativa. Não tinha nenhuma questão com sono, nenhuma questão de saúde, né? Então ocorreu justamente o que a Daisy falou. Houve essa ruptura, né? Essa separação de focar muito no Gabriel e não dar, de repente, uma atenção mais específica para ela. E é muito engraçado que ela falou no começo de aceitação e adaptação. O que mudou muito na minha rotina, na nossa rotina familiar, foi entender que ele tinha um modo diferente de ser. É um modo de funcionamento específico. Exatamente. E a gente entendeu que não é ele que tem que se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar a ele. Então eu comecei a perceber isso recentemente na escola. E é engraçado como ocorrem muitas falhas durante o processo, que é a falta de escuta, essa falta de clareza, a falta de entendimento. E aí só recentemente a gente conseguiu chegar numa posição de o ambiente escolar, por exemplo, olhar para essa criança e falar, ok, o que eu posso fazer dentro da sua realidade que vai fazer sentido para você? E aí isso fez o comportamento dele ali no ambiente escolar também mudar. Porque agora ele se sente mais ouvido. Opa, eu não consigo me desenvolver tão bem fazendo uma prova oral, mas se a professora me perguntar, eu consigo responder. Então, houve esse processo de adaptação. E aí é muito interessante que não só no ambiente familiar, na escola, mas em qualquer ambiente. Você vai no supermercado, aí você vê que uma criança tem ali um funcionamento diferente, então já tem aqueles olhares, né? E aí nunca é um olhar acolhedor. É uma criança que é mal criada, é uma criança que não sabe se comportar, é uma família que não impõe limite. Isso aí. Eu ouvi por muito tempo uma questão, isso é falta de tapa. Isso aí. Na minha época não era assim. Exatamente. E aí a gente em casa, a gente sempre teve esse olhar mais humano. Mas uma coisa que também prejudicou por muito tempo foi um olhar de fora que via ele como uma criança doente. Também. O Gabriel, ele é uma criança... Como se fosse doente. É como se ele não né? tivesse capacidade de se desenvolver dentro daquela realidade. Então, isso trouxe muita aflição pra mim como mãe também. Então, por um tempo, eu precisei de fazer terapia pra conseguir lidar com ele.
E aí, por muito tempo, eu tinha essa dificuldade de processar o que ele falava. Ele tem hiperfoco, por exemplo, em contar histórias. Então, ele começa a contar uma história atrás da outra e não tem pausa. E eu tenho que olhar pra ele. Ele não faz o contato visual, eu tenho que olhar pra ele. Aí é engraçado que às vezes ele tá falando comigo, olhando pro lado, e ele, quando eu olho pro lado, ele, mãe, eu tenho que olhar. Ele tem a necessidade. Tem a necessidade, mas ele não faz contato visual. E aí, nesse processo, assim, a gente trabalha, a gente tem a nossa vida fora, então tem toda uma adaptação que você tem que ter para entender e conviver e aceitar também aquele que é um ambiente diferente. E não entender que ele é um peso, né? Que Porque ele é um tem peso. muitas famílias que entendem como peso, né? E aí elas chegam a dizer assim, é porque você não sabe como eu sofro, porque realmente talvez faltou essa informação que você Sim. está falando, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa também parar de romantizar esse universo autista. Nós temos sim, existe esse peso. Quando a gente fala de um nível de suporte 3, existe sim um peso, sabe? Eu tenho um grupo de mães. É a mais, né? Na Mais, que Pode é só. falar da Mais, eu tenho um grupo de mães, né, importante. da Mais, que são mães, só mães de autistas, né? A Mais é uma instituição aqui de Vitória, do Espírito Santo, uma instituição muito respeitada. E eu tenho lá mães que têm filhos no nível suporte 3. Então, você vê que os meninos, às vezes, são internados em clínica psiquiátrica, porque aí tem que mexer com medicação. Tem mães que o menino quebra tudo em casa. Então, existe um sofrimento importante e é um sofrimento do indivíduo. Não passa por essa questão, menino mal educado, tá faltando... Não, gente. É um sofrimento do indivíduo. Então, assim... É difícil, essa mãe sofre, porque a maioria não consegue trabalhar. Quem fica com essa criança é sempre a mãe, entende? Porque essa criança tem a mãe como referência e é através daquela mãe ali que os profissionais vão conseguir que o tratamento seja efetivo. É um apego, né? Um apego Apego, isso aí. Porque a mãe, o que essa mãe faz? Ela traduz aquela criança. Essa mãe, ela sabe o que significa um olhar, o que significa como ele acorda. Então, essa mãe, ela traduz todo o filho. Eu lembrei agora da Ana Sullivan. Não sei se você lembra da Ana Sullivan. Que ela é a primeira... ela foi colocada como babá de uma criança que não falava. Ela tem até o filme, sim, né? Ana lindo. É lindo. Porque é exatamente isso. É uma tradução. Isso, porque ela tentou mostrar para a família que ela tinha forma de comunicação. E a família entendia que é como se ela não tivesse cérebro. Uma coisa horrorosa. Que é realmente o que tinha ali na década de 20, né? Sim. Na década de 30. Exatamente. E aí a Annie Sullivan mostra que... E aí vem ela que traz a linguagem de sinais, né? Exatamente. Ela traz muito bonito. É linda a história. Então, existe sim esse cenário de muito sofrimento. Não se pode romantizar o autismo, porque não tem nada de romântico, até no suporte 1. É difícil, sim, mas a gente vê a diferença em uma questão social. Uma família que tem uma questão, um nível social que pode promover bons tratamentos para o filho e uma família que não pode promover bons tratamentos por filho. Então, é claro que essa família que não pode, por questões sociais, é uma família que vai sofrer mais, E, doutora, sabe? O autismo nas diferentes fases da vida. Criança, que eu imagino que adolescente é uma outra realidade, adulto é uma outra realidade. Eu mesmo trabalhei com um rapaz, foi muito interessante, porque era curioso, porque ele peitava a liderança, assim, tipo... Assim, falava, mas ele falava assim, tipo, não, isso vai ficar horrível, tipo... Isso, o super-ego que não funciona. Isso vai ficar horrível, não vai dar certo, não sei o quê. E aí eu sempre falava assim, não, e se a gente fizesse assim, a gente fizesse assim e tal, mas assim... E logo você, cheio da não comunicação, não, como é que é? Comunicação não violenta, não, mas e se a gente fizer assim e tal? Eu achava engraçado em alguns momentos. Aí um dia... Filtro é uma coisa que não existe. Aí chegou um dia ele falou assim, Simon, eu vou te contar uma coisa. Aí eu falei, pode falar. Ele falou, então, ele já tinha assim, tipo, 35, 36 anos já. Eu fui diagnosticado com autismo.
Aí eu Aí sua falei ficha assim, caiu. então é isso. Então Você tá bom. não é sem noção, Tipo, eu falei assim, não, ótimo, porque daí parece que muda, assim, no sentido de você falar assim, cara, tipo, tudo fica mais compreensível, tudo fica mais aceitável. E era o melhor designer e cinegrafista que eu já trabalhei na vida. Sim. Com certeza era o hiperfoco dele lá atrás. Excelente e tal, então incrível. Então eu imagino que as diferentes fases da vida haja essas diferenças. E eu queria também saber, além das fases da vida, quais são as diferenças do espectro autista, se é a diferença do menino e da menina, da manifestação, né? Bom, a cor azul é porque a prevalência é em meninos, né? Sim. Mas também por que a prevalência é em meninos? Porque muitos diagnósticos em menina, eles são dados em cima das comorbidades. Porque as meninas, as mulheres têm uma facilidade maior de adequar o comportamento social. Então, acaba que aí muitas passaram sem ter o diagnóstico Tá vendo? A mulher de sempre a mulher tentando sempre se agradar, adequando né? É uma socialmente. coisa. Então, é uma facilidade maior. Que coisa triste. Quando a gente fala de criança e da transição para a adolescência e logo depois da vida adulta, temos muitas diferenças, Isso que eu sim. queria saber. Né? Na fase da infância, existe ali uma corrida mesmo para tentar ganhar desenvolvimento, para tentar se aproximar desse marco do desenvolvimento. Então, é um investimento muito grande de tempo dessa família e é um investimento importante. É claro que as terapias continuam, mas vão mudando de acordo com as necessidades que vão chegando e cada um é único. Nessa fase de transição para a adolescência, você começa a perceber que eles se sentem novamente deslocados, porque lá na infância você consegue incluir a criança para brincar com outras crianças que sejam neurotípicas, né? Porque tá ali na infância, tem a ludicidade e tudo mais, elas estão brincando, a escola consegue fazer um trabalho bacana. Quando a gente tem essa fase da transição, cada um, isso faz parte natural do pré-adolescente e da adolescência. Eles vão buscando os seus grupos e vão se agrupando de acordo com as afinidades. É um processo muito natural, isso não é exclusão. É algo que eu busco entender, explicar para as mães, né? É claro que existe sim a exclusão, mas nós temos esse trânsito natural. E aí, esse indivíduo que antes tinha amigos, que tinha um grupinho, né, e que às vezes frequentava festas e tudo mais, ele fica sem a tribo dele. Aí nós temos sim mais um problema, que é o isolamento, onde esse indivíduo, ele entra em si e fala, nossa, quando você tem um suporte 1, né, um nível de compreensão bom, uma cognição boa, às vezes suporte 2 também, eu sou autista, eu sou diferente de todo mundo e eu não tenho amigos e eu sou sozinho. Ele se autopune, se isola. Cada um funciona de um jeito. E aí tem sim os que se autopunem, tem os que entram em depressão, tem os que entram para agressividade, sabe? Porque existe um sofrimento desse indivíduo. Nós somos seres sociais. E ainda cheio de hormônio, que é a adolescência. E ainda vem todas as características padrão de uma adolescência. Então nós temos um sofrimento importante. Fazendo um parêntese, que é algo que eu tive a oportunidade de vivenciar em Londres, como eles trabalham com os adolescentes. Então, quando essas crianças elas vão entrar nesse período da adolescência, entrar na pré-adolescência, existem instituições que agrupam e começam a trabalhar com eles em grupos de acordo com faixa etária, atividades da vida diária. Então, um encontro para cozinhar, um encontro para limpar a casa, um encontro para fazer uma visita num lugar turístico da cidade. E ali eles vão trabalhando comportamentos sociais junto a conhecimento de mundo. E esse grupo vira a tribo. Então, quando eles fazem a transição para a adolescência,
quando estão inseridos nesse projeto, eles já têm a própria tribo. O sofrimento desse indivíduo é menor, porque ele está ali entre os pares dele. Sim. O que a gente ainda não tem no Brasil, que é uma coisa que eu falo muito sobre isso. Trabalhar dentro do grupo de indivíduos autistas as atividades da vida diária, para que eles tenham autonomia e possam conhecer uns aos outros. Exatamente. Entende? Porque aí você trabalha a adolescência e esse adulto, quando vai e tem condições de ir para a sociedade, de se autossustentar, ele também não experimenta a estranheza da solidão e do estranho no ninho, sabe? Ele também tem ali, ele tem a sensação de pertencimento. Só que a gente ainda precisa caminhar muito nessa direção. Né? Gente, o papo tá muito bom. Mas muito. Você. É uma aula. Por quê? Eu não consigo nem perguntar. Com medo de interromper. Pode falar. 50 minutos da Kelly falando aqui. Pode falar, Kelly. Não, Thaís também tá falando aqui. As duas aqui. Hoje a gente é coadjuvante. Hoje tá demais. Não tem problema, é isso mesmo. Olha, a gente precisa caminhar pro final. As contribuições de vocês, meu Deus, isso daqui vale ouro. Mas eu queria encerrar, né? E nesse encerramento a gente sempre gosta de trazer as reflexões das pessoas que compõem essa mesa, né? Então eu quero começar por você, Thaís, um pouco. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando, para mães que, como vocês, estão passando por esse processo, ou talvez por mães que ainda estão com dificuldade em aceitar, né? Você participa de algum grupo? Você participa de algum grupo? Fala pra gente. Exatamente, assim, eu acho que a mensagem principal é importante ter esse olhar para a criança, para o ser humano que tem ali essa condição, mas também para a família, para o pai, para a mãe, todos precisam de terapia. Naturalmente, todo ser humano já precisa de terapia, né? Só que para as pessoas que convivem, principalmente, porque não é para entender o outro, é para entender a si mesmo. Depois que eu entendi também o meu modo de funcionamento, os meus mecanismos de defesa, eu comecei a olhar para ele também de forma diferente. Então isso muda o contexto. E quando a gente muda o contexto familiar, a gente consegue ajudar mais essa criança. E aí tem uma frase que a gente escutou muito esse mês, né? Que esse mês foi o mês da campanha nacional do autismo, que é: informação gera empatia, empatia gera respeito. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. Doutora Kelly, por favor, faça as honras. Qual que é a mensagem que você deixa pra gente encerrar esse programa? Olha, na verdade eu deixo um alerta, assim, né? A mensagem dela já supre tudo. E, inclusive, a caminhada da Mais esse ano foi com a palavra empatia, né? Eu deixo um alerta para essas mães que elas mergulham tanto nesse universo, né, e se dedicam tanto a esse filho, que elas esquecem que também são mulheres. A gente sabe que em 74% é uma maternidade solo, porque os pais abandonam. Só que, independente de ser uma maternidade solo, elas também são mulheres. E elas precisam olhar para esse lado mulher. Porque senão elas se afogam e se condenam numa maternidade e aí elas adoecem. Então a gente precisa ter esse alerta do cuidado da saúde mental e da saúde física dessas mulheres. Muito bom. Nossa. Eu não sei. Eu não sei como é que a gente termina isso, não, cara? eu não sei nem como terminar. Não, a gente tá muito eu não sei hoje. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente estar nesse lugar de escuta. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas. Eu vou perguntar agora em off também. Mas eu vou deixar aqui, mas por hora é o que vocês vão aproveitar. Você viu? A mulher foi lá em Londres. Segunda edição desse podcast. Uma amiga, ela foi em Londres ver o grupo. E a gente aqui, ó. Você na serra, né, amiga? Não, mas eu passei pela caminhada que teve aqui na Orla de Camburi. Foi linda, eu participei 2 anos. 2 anos eu estive trabalhando. Aí esse ano eu não participei, mas eu fui correr no dia. Fui fazer uma corrida linda, que eu gosto de correr na Orla de Camburi. E tava, todo dia uma camiseta todo ano diferente. É todo um trabalho diferente. Esse ano não choveu, porque ano passado caiu uma chuva. Caiu uma chuva, mas o povo tava lá, fiel. Foi. Não, porque ela só assusta. A chuva também só assusta, depois ela para. Mas, Daisy, suas considerações? Olha, eu tô assim, impactada. Que bom que a gente tem uma profissional especialista.
Então, acho que o recado que eu daria hoje é para que você procure especialistas no caso que você precisa. Porque a falta de profissionais sérios no mercado da saúde mental, no mercado dessas novas comorbidades, né, que são tão novas, ainda precisa de muito estudo, ainda precisa precisa de muito experimento. Eu acho que a gente tem que se aproximar de pessoas como você, Kelly, entende? Agora, eixo mental, meninas, as eixonetes que a gente por favor, encaminhe tudo para Kelly, porque a Kelly é alguém que está, né, imergida, né, dentro desse assunto, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer e procurem Kelly Lopes, tá? Por favor. Isso aí. Obrigado, Deise, mais uma Obrigada vez pela parceria. Tamo junto. Obrigado, Thaís. E obrigado, Obrigada Kelly, a vocês. por você compartilhar, né? Por vocês compartilharem a experiência de vocês, o conhecimento e a vivência com a gente. A gente também quer agradecer sempre você que é mais do que um convidado. Você é de casa, você é parte da nossa patotinha aqui. A gente te agradece pela companhia, por mais um episódio, você juntinho com a gente. Você pode deixar sua sugestão de tema embaixo desse episódio pra gente discorrer sobre outros temas e, por que não, um pouco mais sobre o autismo em uma segunda oportunidade. Fala que a gente quer te escutar também. Coloca as perguntas, né? Coloca as perguntas, suas dúvidas, porque quem sabe a gente já gera um outro episódio aí. Mas a gente quer te agradecer e dizer que a gente deseja que você viva, mas viva em abundância, de maneira plena, viva bem e construa boas relações. Mais que isso, a gente quer que você construa relacionamentos saudáveis, porque a gente sempre diz aqui, né? Relações saudáveis sempre geram melhores resultados. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.